Oi, viajante da vida! Aqui estamos, mais um capítulo do nosso Mediunidade em Foco, mais uma vez com o nosso querido Emmanuel no livro Seara dos Médiuns. Deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo muitas vezes. Quando nós alcançamos a convicção do quanto que a doutrina espírita é interessante, é consoladora, é confortadora, é muito frequente, principalmente lá para os novatos, que as pessoas queiram que todos os demais, que os amigos, que os parentes, também pensem do mesmo jeito. Também queiram acreditar e acreditem que a doutrina espírita é tudo isso de bom que é bom para nós. Só que não é assim que acontece, não é? Frequentemente, principalmente aqueles de nós que vimos de outras formas religiosas de pensar, que vimos das igrejas protestantes, da igreja católica, enfrentamos muita resistência da família, dos amigos, da sociedade em volta de nós. E aí logo vem aquela ideia assim, eles tinham que ver espírito para poder acreditar, tinha que ter um médium para eu poder mostrar para eles o que é o fenômeno mediúnico. Lá no item 29 do Livro dos Médiuns, que foi o assunto que Emmanuel trouxe, buscou para poder trazer esse capítulo que nós vamos estudar hoje, ele colocou o seguinte: Kardec traz para nós que os meios de convicção, os meios de convencimento são os mais variados possíveis. Então não adianta nós ficarmos imaginando de pessoas que vão se convencer se elas assistirem fenômenos físicos, ou elas vão se convencer se receberem uma carta de um parente desencarnado que traga muitos detalhes. Ou então algumas que vão se convencer se elas lerem aquele livro maravilhoso que convenceu a gente. Então é isso. Se são várias as formas de convencimento, de arregimentação para o convencimento, é importante a gente pensar o seguinte: por onde vai começar? Não adianta a gente ficar imaginando, principalmente nós que somos médiuns, porque de vez em quando dá essa coceirinha de querer convencer as pessoas pelo fenômeno mediúnico, nós que somos médiuns achar que vamos convencer todo mundo pelos fenômenos que nós produzimos. Algumas vezes pode até surtir um efeito contrário, um efeito oposto a esse que nós estamos procurando, que é o convencimento das pessoas que nós gostamos, das pessoas que nós temos alguma afinidade. Então é aí que entra Emmanuel, é aí que entra este capítulo 6 aqui do livro Seara dos Médiuns, em que Emmanuel deu o título simples de O Argumento. Para quê, né? O que nós vamos dizer, como nós vamos argumentar a respeito disso? E ele vai tratar exatamente daquilo ali, do item 29 do Livro dos Médiuns, a questão do convencimento, e foi psicografada pelo Chico na reunião de 22 de janeiro de 1960. E aí o benfeitor espiritual, ele já começa chamando a nossa atenção para esse anseio, para esse desejo grande que nós temos de convencer os outros. Olha só que interessante. Ante os amados que não te compreendem, estimarias que todos crescem conforme crês. Alguns jazem desesperados nas trevas do pessimismo. Outros caem, pouco a pouco, no abismo da negação. Há muitos que te lançam insultos no rosto, como se a tua convicção fosse passo à loucura. E surpreendes em cada canto aqueles que te falam pelo diapasão da ironia. Emmanuel fez essa lista aqui, das pessoas que nós gostaríamos de convencer, mas que não se convencem. Algumas delas estão lá naquela questão pessimista. Mas mesmo que existisse Deus, mesmo que existisse Espírito, esse mundo é uma droga, esse mundo é uma porcaria, a sociedade não presta. Então nada que a gente fale para eles, nem mesmo se eles vissem um ente querido desencarnado se materializando diante deles, isso não adiantaria. Outras pessoas, como aqueles ali, elas caem na negação. Não querem acreditar porque para elas é conveniente não acreditar. Pensemos nisso. Às vezes, gente, nós queremos tanto convencer, nós queremos tanto fazer os outros crerem como nós, mas nem pensamos, será que eles querem? Será que eles querem sair dessa acomodação em que eles estão? Dessa situação de é tão cômodo ser descrente, é tão cômodo não ter preocupações com a vida espiritual? Algumas pessoas querem continuar assim. São essas que estão ali no chamado abismo, da negação. Para elas é conveniente negar. Também tem aqueles parentes, parente então é ótimo para isso, Ih, fulano tá ficando doido, olha, Maurício tá virando médium, essa coisa de espírito vai deixar todo mundo maluco. São os que falam isso para nós. E aquele monte de amigos das nossas relações sociais que olham pra gente, que dão aquele risinho assim, tampando a boca, que quando a gente fala de uma reunião no centro, quando a gente fala de um livro que está lendo, quando a gente fala de uma palestra que assistiu, ou de um vídeo como agora nós estamos
no meio virtual aqui trabalhando, eles dão aquela ironizada, aquela risadinha, ah, é mesmo. Mas olha só, tem uma história interessante que o meu antigo orientador contava. Ele era um daqueles céticos dos mais absolutos. E ele contando que, certa vez, um parente, ele de família italiana, imigrante, um parente levou uma gravação de uma reunião mediúnica para o pai dele ouvir. E aí, dizendo que era um espírito conhecido deles, que falava no idioma deles e tudo mais. E aí, de repente, o pai solta aquela, ah, pode até ser, mas a voz é da dona fulana de tal. Quer dizer, quando não quer acreditar, não acredita, né? Faz piada, faz xixi de tudo. E o Massarani contava isso rindo, contava isso com um grande deboche. Ele estava... Porque não tinha necessidade, não tinha vontade de crer na mesma coisa que nós cremos. E ele gostava de dar essas alfinetadas, principalmente nos orientados espíritas, porque ele tinha uma outra forma de pensar. Então a gente começa a perceber o seguinte, esse conjunto de pessoas aqui, esses 4 tipos de pessoas que Emmanuel enuncia, a gente pode querer muito, pode até ter um sentimento afetuoso por elas, mas não caberá a nós convencer essas pessoas nem pelo discurso, nem pela produção de fenômenos mediúnicos, nem com a imposição de mensagens, palestras ou coisas para eles verem. Não adianta você ficar mandando o link de um vídeo, olha aqui, que coisa interessante. Se a pessoa não quer, não adianta que você não vai convencer. Então é exatamente isso. Emmanuel começa então a nos chamar à consideração. E aí muitas vezes o que acontece? A gente se perde. Ah, eu quero convencer o fulano de tal, eu vou fazer um discurso, eu vou argumentar. Olha aí a história do tema, né? O texto, o título da mensagem, o argumento. Eu vou argumentar, eu vou falar bastante, eu vou garantir que eu quero que aconteça um fenômeno para ele ser convencido. Tomara que o espírito apareça para ele lá debaixo da cama. Não tem gente que faz assim? Fica desejando ou fenômeno, ou gasta tempo, gastando latim em argumentação. Olha o que Emmanuel adverte para nós. Mergulhas-te muitas vezes no oceano revolto das palavras veementes que os opositores de imediato não podem admitir. Em outras ocasiões, desejas acontecimentos inusitados que lhes alterem o modo de pensar e de ser. É exatamente isso que a gente tinha comentado aqui. Não adianta a gente ficar querendo convencer por exterioridades, por coisas que não vão tocar o interesse e o sentimento das pessoas. Porque, gente, nem Jesus, que produziu tantos fenômenos, no seu tempo ele conseguiu convencer todo mundo da sua doutrina. Emmanuel chama a nossa atenção para isso. Afinal de contas, por que Jesus é grande e hoje é reverenciado? É pelos fenômenos que ele produziu? É pelas curas? Pode até ser que algumas instituições que se dizem cristãs, mas que estão focadas só na solução dos problemas materiais, só no imediatismo da vida presente, digam que isso é que faz Jesus grandioso. Mas não é não. Olha o que Emmanuel diz para nós. Entretanto, recordemos o Cristo. Ninguém, quanto ele, deixou na retaguarda tantas demonstrações do poder celeste. Deu nova estrutura à forma dos elementos, apaziguou a energia desvairada da natureza, reaqueceu corpos que a morte imobilizava, restituiu a visão aos cegos, restaurou paralíticos, limpou feridentos, curou alienados mentais, operou maravilhas, somente atribuíveis à ciência divina. E mesmo assim, teve um monte de gente lá, naquele julgamento fajuto que fizeram, que Pilatos fez, pedindo que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus. Não conseguiu convencer todo mundo. Mesmo com esses fenômenos todos aqui, quantas pessoas testemunharam, quantas pessoas foram beneficiadas por ele e não se convenceram da grandiosidade da sua mensagem. Lembra da história dos 10 leprosos? Que ele cura 10 leprosos, eles saem todos felizes, limpos, agradecidos, estão encaixados ali nos feridentos que foram curados. E aí, de repente, só um deles toma aquela percepção, mas foi Jesus que me curou, e volta para agradecer. Os outros 9 caíram na gandaia. Os outros 9 foram viver a vida. Então não fica imaginando você, que está agora travando contato com a mediunidade, que uma psicografia, que uma mensagem psicofônica, com a sua voz ou com a voz de um outro médium, de um ente querido conhecido daquela pessoa que você quer convencer, vai convencer. Então não tente ir pelos fenômenos. É importante a gente perceber o seguinte, a doutrina é boa para você? É boa para mim. Para mim a doutrina espírita é boa há mais de 40 anos. Tem sido o caminho que eu me esforço a beça para trilhar. Às vezes a gente cai, às vezes a gente tropeça, a gente escorrega, mas a gente se levanta e tenta seguir por esse caminho, porque é o melhor para mim, nesse momento,
É o que eu reconheço que me dá mais conforto, que me dá mais alento, que me dá mais segurança, que me traz mais esperança. Esperança que assegura e fortalece a minha fé no presente, a minha fé no futuro, a minha fé em Deus, a minha fé em mim mesmo. É com os conceitos da doutrina espírita que eu consigo esse estado de bem-estar. Agora, para que os outros se convençam, não adianta eu falar para eles que isso tudo está acontecendo comigo. Você que está aí me ouvindo falar que isso tudo aconteceu comigo, pode não se convencer. Mas, se vocês observarem, ou se as pessoas observarem, os efeitos transformadores da doutrina espírita na nossa vida, aí talvez, se não se convencerem, pelo menos elas parem o deboche, elas parem a ironia, porque terão que respeitar as mudanças que aconteceram em nós, terão que entender que nós, através desse caminho escolhido da doutrina, crescemos. E Jesus fez a mesma coisa. Ele é grande, não pelos fenômenos externos que produziu, mas pela força de realização, por ter vivenciado, por ter vivido cada um dos ensinamentos que Jesus trouxe para nós, ele exemplificou. E é isso que Emmanuel nos diz, olha só. Contudo, não foi pelos deslumbramentos produzidos que se converteu em mentor excelso da humanidade. Jesus agiganta-se na esteira dos séculos pela força do exemplo. Vou deixar aqui do lado para a gente voltar nessa última frase, ainda nesse comentário. Não vai ser pelas exterioridades que as pessoas vão se convencer dos nossos atos. Assim porque Jesus também passou a esteira do tempo pela força do exemplo. Se tornou grandioso ao longo do tempo pelos exemplos, por ter vivenciado a doutrina de amor que ele realizou. Mesmo que isso tivesse exigido dele muito sacrifício, muitas dificuldades. E é exatamente isso. Quantas e quantas vezes, quanto mais nós crescemos na doutrina, quanto mais a mediunidade nos permite conhecer coisas maravilhosas do mundo espiritual, mais se exige de nós renúncia, sacrifício, entendimento, compreensão dos outros, compreensão da incapacidade dos outros de compreenderem que nós estamos caminhando dessa forma. E aí a mesma coisa aconteceu com Jesus. Emmanuel vai mostrar que assim, mesmo sendo tão grande como espírito, ele se fez pequeno para nos ensinar a viver a sua doutrina. Que texto lindo esse que vem agora, olha só. Anjo caminhou entre os homens, Senhor do mundo não reteve pedra para pousar a cabeça. Sábio foi simples. Aí deixa eu fazer uma pausa aqui. De vez em quando nós temos os sábios espíritas que gostam de subir na tribuna, de falar difícil, de usar terminologias científicas e não conseguem consolar nem esclarecer ninguém. Jesus não era assim não. Jesus falava de forma simples. Jesus falava de forma simples. Ele acolhia todos. Ele não era soberbo. Quanto muitas vezes, eu sou presidente do centro. Eu tenho doutorado em física quântica. E vem no centro espírita falar de mundo espiritual. De que forma? Para as pessoas entenderem? Ou para ficar naquele equacionamento todo pesado lá da física quântica? É uma coisa que a gente tem que colocar e ter bastante atenção. E aí vamos perceber mais detalhes dessa passagem grandiosa de Jesus. Olha só. Grande alinhou-se entre os pequenos. Juiz dos juízes espalhou a misericórdia. Caluniado lançou bênçãos. Traído não reclamou. Acusado humilhou a si mesmo. Ferido esqueceu toda ofensa. Injuriado silenciou. Crucificado pediu perdão para os próprios verdugos. Abandonado voltou para auxiliar. E essas duas últimas frases nos fazem pensar assim, como é grandioso esse Espírito. Como ele está acima de nós, porque nós nos magoamos tão fácil, né? Nós fazemos o bem para alguém e a pessoa não retribui, ou então não aplaude. E a gente já faz bico, já reclama, já se sente menosprezado, já se sente desvalorizado, quer reconhecimento. E Jesus, tranquilo. Mesmo lá na cruz, mesmo tendo apanhado, sofrido, sendo ser viciado uma noite inteira, ele ainda olha, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Abandonado por todos os discípulos, menos por João, o jovem, aquele que tinha coragem de enfrentar os preconceitos. E aqueles que foram mais beneficiados por ele, Maria de Magdala, por exemplo, e o amor maternal de Maria de Nazaré. Só esses três ficaram ali aos pés da cruz. Os outros todos fugiram. Fugiram na noite em que Jesus foi preso, tentando e temendo por eles mesmos. Mesmo assim, o que faz Jesus? Volta, dá mostras de imortalidade, anuncia a imortalidade através de Maria de Magdala, mas o que acontece? Os discípulos não creem.
E aí o mestre, diante daquelas criaturas que o abandonaram, que o largaram de mão, que não o defenderam, ele se materializa no meio deles, naquele tabernáculo, naquele cenáculozinho lá onde tinha sido a ceia, e deseja a paz. Ele não recrimina. Ele não reaparece assim, eu vim aqui cobrar de vocês, por que vocês não foram lá me defender da cruz? Ele não faz isso. Ele foi abandonado, foi deixado ao léu, mas ele volta por amor para mostrar aos discípulos a imortalidade. E esse gesto de voltar por amor, de ratificar a imortalidade nos sentimentos e nas mentes dos discípulos é que fez de muitos deles apóstolos. Aqueles que depois foram levar a mensagem, aqueles que depois se fizeram corajosos, disseminadores da palavra do Mestre. Então veja bem todos esses detalhes aqui. Com tudo isso, ele passa a história por ter vivenciado a doutrina que veio nos ensinar. E aí Emmanuel conclui para nós, para que nós entendamos assim, você quer convencer as pessoas que você ama da doutrina espírita? Seja o melhor espírita possível. Dê exemplos. Olha só, a ação é a voz que fala a razão. Se aspiras assim a convencer os que te rodeiam quanto à verdade, não ouvides, não esqueças, que acima de todos os fenômenos passageiros e discutíveis, o único argumento edificante de que dispões é o da tua própria conduta no livro da própria vida. Então, sejamos nós, e eu já me lembro porque nós temos uma palestra, lá na playlist de palestras, está aqui ó, o card dela, que fala exatamente isso, sejamos livros vivos do Evangelho de Jesus. Sejamos exemplo daquilo que a doutrina traz para nós de bom. Sejamos os melhores espíritas possíveis. Não quer dizer que a gente tem que só mostrar na aparência, né, gente? Não dá para ser fariseu espírita, embora tenha alguns que queiram ser. Mas é importante nós sermos, de fato, mostrar inclusive as nossas fragilidades, mas mostrar a nossa força, a nossa resistência às inclinações negativas. Lembra que aparece lá Kardec dizendo para nós, no Livro dos Espíritos, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faça em domar as suas más tendências? Pois bem, é exatamente isso que vai convencer as pessoas, que vai trazer as pessoas para o reconhecimento, senão que elas mesmas se tornem espíritas, porque nós não temos que ter essa pretensão. Lembra, a mediunidade é para consolar, a mediunidade é para fazer o bem, não é para atrair prosélitos, não é para converter os outros. Assim como também a palestra que nós fazemos é para levar consolação, é para ajudar no entendimento das dores da vida, para aquelas pessoas que estão atravessando as dores da vida. Sejamos do alto da tribuna espírita cada vez mais consoladores. Não quer dizer que nós vamos abrir mão da parte técnica, da parte científica da doutrina espírita, mas vamos usar isso mesclado com muito desejo de consolar e numa linguagem que as pessoas possam entender. E não ficar lá do alto da nossa sapiência, que não tem sabedoria nenhuma nisso, tentando convencer as pessoas por palavreado difícil. Sejamos livros vivos, onde as pessoas, pelo nosso exemplo, pela nossa transformação, pelo menos entendam que, para nós, a doutrina espírita é muito boa. Para elas, vai ser quando elas quiserem. E aí eu espero que, com essas reflexões, você aí que está trabalhando na mediunidade, você que está começando principalmente, porque a gente que já está mais velho nessa tarefa, a gente que já caminhou mais tempo, que já se decepcionou mais tentando convencer os outros por fenômenos, já sabe que não tem que produzir fenômenos para convencer ninguém. Mas você que está começando, você que acabou de comprar o livro dos médios para estudar, você que está lendo aí a série de André Luiz sobre mediunidade, entenda, não será pelos fenômenos que nós vamos convencer, mas vai ser pela nossa transformação. Se transforme. Seja o médium mais equilibrado, mais disciplinado, mais consolador que você puder ser. Isso não vai exigir produzir nenhum fenômeno em público, mas vai fazer de você um mensageiro da paz, um mensageiro do amor, uma mensageira da paz, uma mensageira do amor. E assim nós vamos fazer com que o argumento de viver a doutrina que nós abraçamos seja o melhor argumento apresentado para as criaturas que não creem como nós. E elas vão crer da forma que for, se transformando para o bem, estarão muito bem, assim como nós, na doutrina espírita, também estaremos muito bem vivendo a doutrina que nós aprendemos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você divulgue, pega o link aí, coloca lá nas suas redes sociais, por favor, ajude a levar essa mensagem mais longe. Deve ter um monte de gente que está trabalhando em reunião mediúnica querendo convencer os outros por fenômenos e dando chilique mediúnico por aí em público, na banca da feira.
Então, manda o link, divulgue, compartilhe essas mensagens, essa mensagem conosco. E aí aproveita também para se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Nós estamos rodando quatro playlists ao mesmo tempo. A de palestras, a de lives, a de curtas e essa de mediunidades. E aí tem muito material lá no nosso canal para poder ser abordado. E aí deixa o seu like, né? Deixa o seu comentário porque ele é muito importante para nós. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.